Eu vou colocar alguns dias aqui, enquanto o pessoal entra, se organiza, senta, faz as coisas que tem que fazer aí. Alguns dias, vou colocar alguns sons aí para vocês ouvirem. Se vocês tiverem sugestões nas próximas aulas, vocês podem me mandar inbox aí com antecedência. Música de boa qualidade, música bacana. Pessoal, nós temos tem alguns alunos que entraram recentemente no nosso curso. O Judson, acho que foi o Christian também. Está me ouvindo, Christian e Judson? Tô sim. Ô Silvio, Oi? não, eu já entrei tem mais tempo. Eu tô desde o começo. Não, perdão, Judson. não é você não. É Eu acho que é o Ronald. o Ronald, esse mesmo. Mas ele já entrou, eu não estou vendo ele aqui. Acho que ele não entrou na aula ainda não. O que vai acontecer? Sabe aquela primeira tarefa e a segunda tarefa de agora? Eu vou dar mais uma semana de prazo. Então, para o pessoal que ingressou recentemente, tem até próximo sábado, fora esse sábado agora, no próximo, para entregar a tarefa 1. Então, vocês que, mesmo o outro pessoal que perdeu o prazo, que não entregou, tem mais uns dias aí para fazer a tarefa 1. Tá beleza? Tarefa 2 entra na mesma regra. Eu vou postergar mais um pouco a data de entrega dela para vocês poderem fazer o envio. Todos aqueles que me enviaram, tiveram problema no envio, deixa eu lembrar quem que foi que me falou que teve dificuldade para enviar. Se eu não me engano, o Renato me falou que teve um probleminha para enviar. Tem mais outra pessoa que me falou, que eu não estou lembrando. Terei que eu dar uma olhada aqui no meu celular. Ô, Silvio, mas então todos. Fui eu, Foi quem que foi que falou? Carla. Não, Carla, você foi a de hoje, né? Mas teve alguém que me É. falou antes. Ah, tá. Falou lá no dia de vencer a primeira tarefa que estava com dificuldade para enviar a atividade. E daí eu falei, não, pode. Eu não sei se conseguiu enviar. A segunda tarefa é a do resumo, né, dos vídeos. A segunda tarefa é o resumo dos vídeos. Essa todo mundo vai ter mais tempo ou só quem ingressou agora? Não, eu vou aumentar mais um prazo no sistema. Então, por consequência, os que já ingressaram há mais tempo vão entrar aí no bônus dos novos colegas. Ok. Então, vão ter mais prazo também. Junto fora este sábado, no próximo também para ser entregue. Alguém me perguntando alguma coisa? Oi, eu, Silvio, Roslaine. Sim. Eu te mandei mensagem, mas eu consegui te enviar. Isso, você tinha conseguido enviar, foi no sábado, né? No Isso. sábado, isso. Aí depois eu consegui te enviar no domingo, Tá joia. tá? Tá beleza. Vocês chegaram a ver os vídeos lá de... Chegaram não, né? Nem vou perguntar se vocês chegaram a ver, porque eu acompanho lá pelo YouTube, como os vídeos estão no meu canal, e que vi que alguns de vocês se inscreveram. Antes eu tinha 308 inscritos, agora eu já tenho, incrível, 309. Então... Semana passada eu tinha baixado um, então agora... Ah, não, então foram dois, né? Tinha caído para 307, agora 309, então 2 se inscreveram. Aqueles vídeos, espero que todos vocês tenham visto, eles são, assim, tirando o primeiro, que era maiorzinho, o restante eram todos vídeos curtos, que problematizava o conceito de função. E tem também material de apoio aí, que é o slide que ficou lá, para que vocês já passaram pelo ensino médio, se menos tempo ou há mais tempo, mas todos passaram. Em algum momento na vida de vocês, algum professor já falou dessas coisas todas para vocês.
Então, pode ser que alguns consigam resgatar com mais facilidade, outros com menos. Aqui eu vou partir do princípio que vocês todos fizeram há muitos anos atrás e não lembram mais nada. Então, o pessoal mais novo que acabou de fazer isso, que acabou de estudar função e manja pra caramba de função afim, quadrática, acho que são 6 vídeos mesmos. São 5? São 6 vídeos ou 5 vídeos? São 6. São 6 mesmo? Então, mas todos os vídeos curtinhos, bem rápido de assistir eles. Eu vou partir aqui do princípio que todos vocês ou não lembram ou fizeram essa disciplina muitos anos atrás. Então, o pessoal que estudou há menos tempo vai dar uma segurada aí para acompanhar os colegas. Pessoal, eu ainda vou beber água várias vezes durante a aula, minha garganta agora que começou a melhorar. Eu não fiz teste do Covid, acho que não é. Eu procurei um médico, o médico não achou que seria interessante, que não tinha sintoma nenhum, só uma garganta. Mas eu vou parar várias vezes aqui para tomar uma água. Ô, Silvio, estão me escutando agora? Sim. É o Alex falando aqui. Os vídeos lá, os últimos 2 vídeos, eu tive um pouco de dificuldade em fazer o resumo. Porque você fala em relação ao conteúdo? O conteúdo, como era feito o vídeo, eu achei, achei bem complicado. Tá, eu vou rever aqueles 2 vídeos lá e procurar algo melhor, mas a gente agora, a partir do curso, a gente... Eu já entreguei já a atividade, no caso. Certo. Mas são 2 temas que foram mais complicados, então, né? Não, mas para mim foi, no caso. Tá, joia. Função. Antes vocês viram lá que teve uma parte da aula que falou de plano cartesiano. Foi isso? Deixa eu abrir o GeoGebra aqui. Falaram de plano cartesiano. O plano cartesiano é uma forma de se representar. Nossa, abriu esse. Só um minutinho aqui que eu estou abrindo o programa aqui, pessoal. Então, lá no primeiro vídeo, vocês viram e viram no último exercício aí o que tratou de plano cartesiano. Bom, o plano cartesiano, vocês estão vendo bem aí? Sim. A Ana Beatriz perguntou aqui, a tela está chuviscando a imagem aí, está oscilando? Tá normal. A minha tá Normal. normal. Minha também tá normal. Tá jóia. Deve ser algum lag na sua conexão que está causando isso, então. Só o plano cartesiano, ele vai dividir uma superfície plana em 4 partes, que a gente chama de 4 quadrantes. Não vamos entrar em muito detalhe com isso, acredito que vocês já devem ter colocado no resumo de vocês, mas os que tiverem um papel aí, quiserem anotar, nós temos aqui na primeira parte, que eu vou até marcar um pontinho aqui em cima, o primeiro quadrante. Não, deixa eu fechar isso daqui. Nós temos o primeiro quadrante, que ele vai ter coordenadas da Ellen travou, dos demais travaram. O meu travou, mas agora voltou. Voltou?
Deixa eu ver onde que vai ficar mais fácil. Vai ser mais fácil eu escrever aqui. Eu não consigo escrever aqui nesse... Mas nós temos aqui o plano cartesiano. Foi desenvolvido lá por René Descartes. Então, o cartesiano vem lá do Descartes. Aquele cara lá da filosofia que falava que... Qual que era a frase mesmo do René Descartes? Penso, logo existo. Culminando no auge do iluminismo, ele mostrava que dava para se juntar a geometria com a análise, com o cálculo, com a álgebra. E daí ele criou a geometria analítica. E a geometria analítica, ela é toda feita sobre o plano cartesiano. Então nós temos os eixos ordenados, na horizontal o eixo X, na vertical o eixo Y. Eu vou até para o quadro, vai ser mais fácil para eu fazer várias anotações. O eixo X, o eixo Y. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Nós vamos dividir este quadro aqui, que ele é um plano, em 4 partes. Em 4 chamados de 4 quadrantes. Primeiro quadrante, ele tem, esse é chamado de primeiro quadrante. Deste outro lado aqui nós temos o segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Qual que é a característica que nós temos aqui? No primeiro quadrante, as coordenadas dos pontos x e y são positivas. Mas que trem que é esse de ponto x e y? Bom, para eu ter um plano cartesiano e fazer marcações sobre ele, eu vou usar algumas coisas que chamam de coordenadas cartesianas ou pontos coordenados. As coordenadas cartesianas são valores, em vez de ser um número só sendo exibido, são um par de números. Por exemplo, eu quero marcar um ponto. Se você vai marcar um ponto sobre a reta, e você vai marcar o ponto 2, você só precisa da informação. O ponto fica no 2. Agora, no plano cartesiano, a gente precisa de 2 informações. Da mesma forma que o seu GPS, ele precisa de longitude e de latitude para identificar a sua posição no globo terrestre, para a gente localizar qualquer ponto sobre o plano, a gente vai precisar de 2 valores, que são o que vocês já fizeram lá no último exercício. E esses 2 números, eles são ordenados, eles têm uma ordem a seguir. Não pode ser, você não pode trocar o x por y, nem o y pelo x. Então, aqui nós temos que obedecer essa sequência. A primeira identificação é do x e a segunda identificação é do ponto y. Então, eu quero um ponto, vocês viram aí na tela, que eu tinha divisões, e viram também, fizeram exercício, viram nos vídeos, que os eixos, eles eram ordenados, eles tinham uma identificação aqui, partindo aqui do zero. À direita, esse eixo aqui é o eixo x, também conhecido como eixo das abscissas. Então, qualquer informação para x, eu vou precisar olhar pelo eixo y. Valores para... Silvia. Oi?
Não, eu tô bêbada, não dou conta de assistir isso, não. Sei lá. Pera aí, deixa eu desligar um áudio aqui, que tem alguém com áudio. Ih, tem alguém bêbado aí. Nós temos uma informação para o eixo X e uma para o eixo Y. Se eu quero localizar um ponto, vou colocar aqui o meu ponto A. Ele tem coordenadas 1 e 2. Onde que eu vou marcar esse ponto? Bom, pelo que eu observo aqui, o primeiro número é referente ao X, o segundo número é referente ao Y. Como ele obedece à lógica que à direita positivo, à esquerda negativo, então o 1 positivo vai ser minha primeira marcação aqui. O 2, ele vai ficar sobre o eixo Y na parte superior. Então nós temos aqui o 1 para X. Aqui os negativos. Eu vou localizar meu ponto de coordenadas 1 e 2. Então, ele tem coordenadas 1 para X e 2 para Y. Então, ele vai ficar neste ponto aqui. Então, o ponto A de coordenadas 1 e 2 é essa bolinha preta maior aqui. Observe que, por ele estar no primeiro quadrante, tanto o X quanto o Y, ele tem valores positivos. Mas se alguém pegar um ponto B que esteja no segundo quadrante, exemplo, menos 2 e menos 2. Perdão. Menos 2 e 2 positivo. A coordenada, lembrando que ele segue aquela regra. Primeiro é o valor do X, segundo é o valor do Y. Então, qual que é o valor do X? É menos 2. Então, eu venho menos 1, menos 2. E a coordenada do Y é 2 positivo. Então, menos 2 e 2. Nós teremos um ponto B neste lugar, que foi aquilo que vocês fizeram na tarefa de vocês. Então, é sobre o plano cartesiano que nós iremos desenvolver todo o nosso curso. Da aula de hoje até a nossa última aula, nós faremos uso disso daqui. É extremamente importante que você saiba localizar os pontos no plano. Importante você saber que se um ponto, por exemplo, o ponto C, tem coordenadas menos 3 e menos 3, você não vai marcar menos 3 aqui e menos 3 aqui. Tem gente que costuma fazer isso, marca um ponto aqui, um ponto aqui. Depois precisa fazer uma reta ligando o ponto, e daí não consegue, porque vai passar a reta aqui. Como que ela vai fazer um triângulo aqui? Não, o ponto C de coordenadas menos 3 e menos 3, ele está nesta posição. Aquilo de fazer um tracinho, ou uma bolinha mais forte aqui nesse ponto, ou algo desse tipo, é só para ajudar te orientar a localizar o ponto. Mas o ponto, na verdade, é este aqui de baixo. Este é meu ponto C, de coordenadas menos 3 e menos 3. Observe que no terceiro quadrante, o X e o Y são negativos. Já no quarto quadrante, nós temos um ponto qualquer aqui. Vou marcar um ponto. Um ponto menos 2, ponto 3. Eu tenho este ponto aqui, que ele é o meu ponto D,
que está no quarto quadrante. Como que eu faço para descobrir qual é a coordenada desse ponto? Primeiro eu vou olhar, eu vou projetar aqui sobre o eixo X. Então aqui no eixo X ele está indicando que é o 3. Então meu ponto D, ele tem coordenadas 3 para X. E do eixo Y ele tem um valor negativo, que é -2. Então esta é a coordenada do ponto D. Nós fizemos aqui dois processos. Um que é localizar o ponto pela sua coordenada, foi o que nós fizemos aqui, aqui e aqui. Aqui eu tinha um ponto sobre o plano, identifiquei qual é a coordenada desse ponto. E eu vou usar isso ao longo do curso também, para eu construir as minhas funções. E agora a gente vai voltar lá para o nosso slide. Porque vai ser com base no plano cartesiano que a gente vai desenvolver o conceito, vai desenvolver e trabalhar as nossas funções. Para a gente trabalhar funções, só me organizar aqui. Alguém tem alguma dúvida sobre o plano cartesiano? Não. Tranquilo, né? Você tem 2 pontos, você olha primeiro o valor do x, depois o valor do y, em seguida você marca o ponto sobre o plano ou faz o processo inverso se você tem um gráfico e precisa identificar qual é o valor do plano. Aí a gente fala, para falar de função, vocês viram um vídeo lá que traziam a noção intuitiva de função. Para a gente falar dessa noção, nesse contexto de noção intuitiva de função, ele trazia uma historinha, né? Falava sobre a planta e a água. Você pode pensar em outros exemplos também. Você que tem filho, você que mora com seu pai, pode pensar em situações. Eu tenho meu filho aqui, 2 anos de idade, ele depende de mim. Ele depende de mim para viver. Tudo que eu faço vai refletir na vida do meu filho, assim como vocês também têm essa relação com pais de vocês ou com o filho de vocês. Então, já que existe uma relação aí de dependência, até para documentos, até para fazer a declaração de imposto de renda, não sei se vocês estão acompanhando o curso lá com o professor Ronilson de imposto de renda, tem uma aba lá que se chama declarar seus dependentes. Dependentes são aqueles que dependem de vocês. Então, e aqui na minha casa nós temos essa relação. Eu tenho meu dependente e na ideia de função, nós temos a variável x, que ela vai assumir quaisquer valores, e a variável y, que vai depender do valor de x. Deixa eu adiantar aqui. Silvio. Oi? Uma pergunta. Lá naquela primeira tarefa que você deu para a gente, tinha uma última questão, que era a 5, que você até falou que não precisava de ser feita, que era o plano cartesiano, né? Isso. E lá, uma das questões da letra A, que era para marcar no ponto cartesiano, tem -2 e ,3. Aí, nesse caso, eu pego o -2 que está na linha horizontal ou vertical? O -2, o primeiro valor que você tem é sempre o do x. Então, é o vertical. É o horizontal. Horizontal. Isso. Beleza, então. Obrigado. Bom, e além tem que existir, como vocês estão vendo aí no slide, alguma regra para associar essas duas grandezas. Então, quando existe uma função? Quando uma grandeza variável depende de outra. No caso aqui do exemplo do perímetro,
vocês sabem que o perímetro é a medida dos 4 lados. Se eu circular aqui, se eu contornar essa figura minha aqui, eu vou obter o perímetro do quadrado. Então, o perímetro, ele mantém uma relação com o tamanho dos lados. E qual que é essa regra, qual que é essa relação que o perímetro mantém com os lados? Bom, o perímetro é a soma dos 4 lados. Eu posso escrever que o perímetro é igual a 4 vezes o lado. Então, o perímetro vai depender de L. Se o perímetro depende do L, o perímetro é a variável dependente. Por que a gente diz que ele é variável? Variável porque ele pode assumir quaisquer valores dentro aí dos números reais. O perímetro, ele é uma variável dependente da variável lado. Então, quanto maior o lado, maior o perímetro. Tem também, é possível a gente entender, observando outros exemplos de função que a gente vai além dessas duas variáveis, nós temos aqui um sinal de igual e alguma coisa que é alguma relação aqui entre elas. Então, isso daqui que está aqui no slide chamado de lei da função é o que nós entenderemos ao longo do curso como função. Função. Só silenciar um microfone aqui. Já. Como eu havia dito, quanto maior o lado do quadrado, maior vai ser o perímetro. Então, para um lado de 1 centímetro, então se esse quadrado tem um lado de 1 centímetro, então os 4 lados dele medem 1 centímetro. Então, o perímetro deste primeiro quadrado vai ser 4 centímetros. No segundo quadrado aí, que está sendo exibido ao centro, nós temos um lado um pouco maior, que é de 1,5 centímetro. 1,5 centímetro vezes 4, nós temos aí um perímetro de 6 centímetros. E o último quadrado aqui, para um lado de 2 centímetros, nós temos um quadrado de 8 centímetros. Então, observe que existe aí uma relação da dependência. O perímetro depende do lado. A gente é muito acostumado na matemática a falar que vamos tratar de função f com um y que depende de x. Então, a gente fala a todo momento, o y depende do x, a f de x é igual a tanto. Semelhante às equações. A gente vai tratar o tempo todo disso, mas isso em termos de escrita. A gente usa o x e o y para simplificar a nossa vida. Mas o x e o y são variáveis que podem ser substituídas por quaisquer coisas. Assim como este exemplo, o x representa o lado e o y representa o perímetro, eu vou poder ter um caso em que o meu custo vai depender somente do número de unidades produzidas. Então, meu custo para produzir picolé, o custo para mim vai ser um valor monetário. Ele vai depender do número de unidades de picolé que eu vou produzir. E observe que em cada problema, em cada situação, nós poderemos ter restrições ao que é a variável x e y. Um exemplo aqui falando de o custo depende do número de picolés. Picolés, a gente só compra picolé por unidade. Então, você vai ter sempre que trabalhar com uma resposta, um valor que seja um número inteiro. Não existe 1,32 picolés. Mesmo se você der uma mordida nele, você não vai vender mais ele depois, não. Então, você só vende picolés inteiros. Observe que
na nossa vida toda, os quilômetros rodados do seu carro o tanto que o seu carro vai poder andar vai depender do tanto de gasolina que tem no tanque. Existe uma série de relações aí, uma série de funções na nossa vida. Aí tem uma regrinha falando do que é função, mas eu não quero entrar muito nesses detalhes, nessa forma de escrita, mas a gente entende que uma função ela vai pegar valores de um conjunto e levar até outro conjunto. O significado disso daqui é que a função f vai transformar um elemento x de A, que é um valor que está no seu domínio, acho que vocês já estudaram lá sobre domínio, contra domínio, a um elemento y de B, que vai ser a sua imagem. Não vou me atentar muito a isso daqui e a gente vai saltando aqui mais rápido para fazer o conteúdo aqui render. Deixa eu ver se eu vou chegar. Domínio contra domínio imagem. Vocês já escreveram lá no resumo de vocês. São apenas definições. A gente não vai ficar... A gente vai precisar deste conceito em alguns momentos. Principalmente do domínio. Quais são os possíveis valores que a minha variável x ela pode assumir. Então, lá na função f de x... ou qualquer uma função, por exemplo, a função do perímetro lá, perímetro é 4 vezes o lado. O lado de uma figura, ele pode assumir vários valores. Ele pode assumir, só que ele tem alguns valores que não pode assumir, para existir um quadrado. Tem como eu ter um quadrado ou um retângulo de lado zero? Pergunto para vocês, existe quadrado de lado zero? Não. Já viram quadrado com lado negativo? Também não. Também não. Então, observe que tem algumas restrições aí para o valor do x. Se o x para você, no futuro, vai ser número de unidades produzidas ou... você tem um negócio, eu fui no açougue agora antes de vir para a aula. Você tem um açougue e X para você, o seu lucro vai depender do peso de carne vendida. Se X é peso de carne bovina vendida, tem como você ter um valor negativo para o X? Não tem como ter peso negativo. Mas lucro, observem bem, lucro é uma variável que é possível assumir diversos valores. Você pode ter um lucro positivo, na verdade, Aleph, você ganha muito dinheiro, você tem um lucro positivo. Ou se a sua empresa ela não vai muito bem, se o seu negócio se dá mal, você tem um lucro negativo. Alguém sabe me dizer o que é um lucro negativo? Quando você fica devendo. Quando você fica devendo. Qual que é o outro nome que a gente dá para lucro negativo? Prejuízo? Prejuízo. Exatamente. Então, observe que já o lado ou a quantidade de carne que você vende, ela só pode ser números positivos. Já o seu lucro, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, nós temos aqui no caso, nós temos aqui o conjunto A, ele contém os valores de x, ele é chamado de domínio. Então, o domínio da função são todos, até vocês podem anotar, não sei se alguém anotou, são todos os possíveis valores para a minha variável x. Todos os valores que o meu x pode assumir, se são reais positivos, se são todos os conjuntos dos reais, se são os reais positivos tirando zero.
estes valores eles vão ser conhecidos como domínio da função. O contradomínio da função, ele seria todos os possíveis valores também que a minha função poderia ter, que a minha variável y poderia ter. Porém, quando você aplica a função no domínio, você observa esse caso aqui do perímetro. Ou essa lei da função aqui, y igual a 2 vezes o x. Observe que você tem uma série de valores aqui para a variável x. Então, se você for pensar aqui em valores reais, a minha variável x pode assumir qualquer valor. Ao aplicar a função, a minha variável y também poderia ter quaisquer valores, porque eu não tenho nenhuma restrição aqui ao que me foi dado. Isso daqui não me disse se tem que ser positivo, negativo ou nada. Eu só tenho umas letras aqui, uns números. Então, não tenho restrições. Então, meu y pode assumir quaisquer valores até então. E esses quaisquer valores que o y pode assumir, ele vai ser chamado de contradomínio. Porém, quando eu aplico a função no domínio, observe que se eu colocar 1 na minha função, eu vou para o 2. Se eu colocar o 2, eu vou chegar lá no 4. Se eu colocar o 3, eu vou para o 6. Nós temos um caso aqui em que a minha função aplicada no domínio, ela vai me resultar em alguns valores do contradomínio. Não vão ser todos os valores do contradomínio alcançado. Esses valores que são alcançados, esses valores que eu vou ter uma setinha aqui apontando, ou uma ligação aqui, eles será conhecido para a gente como imagem da função. Atenção que a gente vai tratar no futuro alguns casos em que vai ser pedido a imagem da função. Por que é importante eu conhecer a imagem da função? Muitas relações, por exemplo, de custo, lucro, o lucro, vocês sabem que para certas condições, para certos negócios, ele não é infinito. Quanto mais você produz, quanto mais você trabalha, mais você tem lucro. Já é conhecido algumas empresas, o Aleph até pode exemplificar melhor para a gente, que se eu começar a querer aumentar demais a minha produção, vai chegar algum momento que eu posso ter até prejuízo. Eu vou ter muitos gastos, a minha receita vai ser menor, ou seja, eu vou gastar mais, vou ganhar menos. Se eu gasto mais e ganho menos, eu posso ficar com valor negativo. É produção ociosa? Você pode ficar com tudo isso. Além das questões trabalhistas envolvidas no processo, com despesas excedentes demais, com hora extra, com questões trabalhistas aí. Então, bom, se eu produzir pouco, eu não ganho. Se eu produzir demais, eu também vou ganhar muito pouco. Ou eu vou ter até prejuízo. Então, existe um ponto que vai ser ótimo. Então, esse ponto ótimo a gente vai aprender a calcular futuramente. E para saber o ponto ótimo, a gente vai precisar entender, vai ter que lembrar dessa definição aqui de imagem. Conjunto imagem é composto somente pelos valores do contradomínio que foram obtidas pela lei da função. No caso, a minha imagem aqui são os valores positivos. Seguindo, não vou entrar em detalhes, principalmente essa forma de escrita, porque isso aqui não é interessante para a gente. Mas, aqui parando aqui neste slide, um momento, todas as funções que nós iremos trabalhar, pessoal, ela vai ter como domínio o conjunto dos números reais. A função afim, que é o assunto dessa nossa aula, função afim, função quadrática, função logarítmica, não, logarítmica não, mas função afim
e função quadrática, nós teremos sempre como domínio o conjunto dos números reais. Aqui tem um caso que ele diz aqui por que o 3 ele não faz parte do domínio, não precisa se preocupar com isso. Se você olhou esses slides aqui, assustou, não estamos trabalhando com nada disso ainda. Existe uma forma gráfica aí de você analisar se uma função, se um gráfico ele é de função ou não, mas ele também não é interessante para a gente no momento. Mas aqui nós temos um exemplo de um gráfico restrito e identificando o que é domínio em imagem aqui por meio do plano cartesiano. Observem este gráfico. Nós temos aqui o eixo X e o eixo Y. Se a gente considerar que a nossa função... Esqueça tudo que está escrito aqui, pessoal. Não assusta o que está escrito aqui, não. Esquece o que está escrito aqui. Só olha nesse desenho aqui. Ó. Olha no desenho. Não olha o que está escrito. Olha no desenho. Este desenho aqui, no meio do gráfico aqui, ele é o gráfico da função f. Ele é o gráfico de uma função. Quando você projeta este gráfico aqui no eixo X, observe quais são os valores que ele vai estar no intervalo. Esta função ela está no intervalo de 2 a 4. Então, para esta função, o valor aqui de 2 a 4 no eixo X corresponde ao domínio da função. E quando você projeta aqui no eixo Y, nós temos uma variação aqui do intervalo de 1 a 5. Então, isso vai ser para a gente a imagem da função. O que é o mais importante que vocês precisam entender e anotar aí no caderno de vocês, que eu espero que vocês estejam fazendo algumas anotações. Esqueçam esses sinais esquisitos, essa letra aí, e anote a seguinte informação, que o domínio ele está no eixo X e a imagem no eixo Y. É isso o mais importante que essa figura indica aqui para vocês. O domínio está no eixo X e a imagem sobre o eixo Y. Pessoal, vou saltar aqui e vou mudar de slide. Para a gente já ir lá para a nossa função afim propriamente dita. Se eu começo pelo gráfico. Não, eu vou para o meu quadro aqui agora. Então, voltando mais uma vez aqui no meu quadro, pessoal. Voltando aqui para o meu quadro, vocês observaram e viram lá nos vídeos que no tempo todo que falava de função, ele também representava a função da seguinte maneira. Era representado da seguinte maneira. Bom, a função deixa eu pegar outra caneta. A função afim, ela era escrita da seguinte maneira. F de x é igual a A vezes x mais B. Isso lembra para a gente uma equação lá do primeiro grau, que foi visto algumas aulas atrás. Por que eu escrevo f de x? Porque o valor que vai ocupar a minha primeira casa, aqui, o meu primeiro espaço,
ele vai ser, o f é de função, função do x, porque ele vai depender aqui do x. Também costuma aparecer da seguinte maneira, y é igual a x mais b. Bom, y igual a x mais b é a nossa função afim. Nós dividimos ainda a função afim em mais outros grupos, que é a função. Essa para a gente vai ser a função afim, estritamente. Se o meu y, ou se o meu parâmetro b aqui, se isso daqui for zero, não existir um b, eu tiver só uma coisa do tipo y igual a a vezes x, que é o caso lá do perímetro. Que é o caso do perímetro. Uma coisa desse tipo para a gente será chamado de função linear. E se o meu y não tiver a parte do a vezes x, tiver somente o b, ele vai ser para a gente uma função constante. Então, nós podemos dividir a função afim nestes três grupos aqui ainda, que é a função afim, a função linear e a função constante. Vocês estão anotando? Sim, só um minutinho. Então, eu vou pegar, vai me ajudar a apagar o quadro. Pode apagar agora? Espera aí que eu já estou terminando. Vão anotando os nomes das coisas, a gente está dando nome aos bois aqui, porque eu vou falar um punhado de nome, o coeficiente angular, o coeficiente linear, a função é do tipo linear, é função constante. Então você vai precisar sempre dar uma olhada nas suas anotações aí, para relembrar o que é cada coisa. Me avisa a hora que puder apagar. Pronto, Silvio, obrigado. Então, a nossa função, vamos falar agora de alguns nomezinhos dentro da função afim. A gente viu que se a função ela é do tipo a vezes x mais b, ela é para a gente uma função afim. E a função afim, ela tem aqui o parâmetro a, que como que é chamado o parâmetro a? Vocês colocaram o que no resumo de vocês? Eu coloquei coeficiente angular. Coeficiente angular. Bom,
Coeficiente angular, bom, angular lembra de ângulo. Ou seja, ele vai estar relacionado com o ângulo da minha reta. E a gente vai ter algumas situações aqui. Eu estou fazendo um esboço aqui, pessoal. Se eu tenho um coeficiente angular, que ele é um valor positivo. Para dizer que ele é positivo, eu vou escrever assim. O A é maior do que zero. A maior do que zero, eu estou dizendo que ele é positivo. Por exemplo, ele é 2, ele é 3, ele é 1,7. Quando o coeficiente angular for positivo, a nossa função ela vai estar apontando para cima. No caso de termos o coeficiente angular, são 3 situações. Que ela é maior do que zero. Outra situação, que o meu coeficiente angular ele é igual a zero. Quando o coeficiente angular for igual a zero, eu vou ter uma função que é a nossa função que foi falada anteriormente. É uma função constante. Observe que ela vai ser paralelo ao eixo x. Aqui está o eixo x, x. Vai ser paralelo ao eixo x. E quando o coeficiente angular for negativo, ou seja, o meu a for menor do que zero, a minha função ela vai estar apontando para baixo. A gente também usa o coeficiente angular para quê? Para que a gente pode usar esse coeficiente angular? Vocês viram lá nos vídeos. Escolher alguém aleatório aí. Ou Matheus. Matheus, você é dono de uma empresa e chega na empresa, você vai olhar o gráfico dos lucros. De alguém, o seu funcionário apresenta para você, olha, os lucros são esses daqui. E você olha para este gráfico. Você fica contente ou você fica triste, Matheus? Não, em qual? Nos 3? Primeiro aqui. Vou ficar contente. Contente. Por que você fica contente? Porque tá Porque tá subindo, é maior. subindo. Então, essa função, neste sentido, pessoal, a gente sempre observa da esquerda para a direita. Tem gente que pergunta, está crescendo aqui para lá, mas de lá para cá está descendo. Não, a gente sempre olha da esquerda para a direita. É só assim que eu olho a função. Subindo, a gente diz que essa função é crescente. Aleph, está me ouvindo, Aleph? Fala, Silvio. Você está gerindo o negócio, Aleph. Espera aí, deixa eu... De crise. Estou te ouvindo muito baixo, Silvio. Está me ouvindo baixo? Tô. Como você está gerindo uma empresa e você, seu funcionário, vai apresentar para vocês os resultados do ano de 2021, dos 2 primeiros meses de 2021. E ele te apresenta este gráfico aqui, Aleph. Este gráfico. Isso daqui vai retratar sobre os lucros da empresa. Qual deles? Aqui o segundo gráfico, do meio aqui. Segundo gráfico, linear. Isso. Quando A é igual a zero. Você ficaria feliz ou ficaria triste, Aleph, considerando a situação atual? Estaria feliz. Continuou com a mesma margem? Continuou com a mesma margem de lucro. Então, pessoal,
continua. Aqui está subindo, aqui está... É bom, né, no caso. Considerando o atual cenário, é bom, né? Aqui está continuando. Quando os lucros estão continuando, a gente vai dizer que a função é constante. Pois é, Aleph, você falou função linear, essa é a constante, né, Silvio? Essa é a função constante. Aqui nós temos essas duas, a primeira e a Pô, terceira. então, eu errei. Não, você acertou. Correto. Ah, É só quando ele deu o exemplo, você falou função linear, mas essa é a constante. sim. É isso. Aqui é a função constante. A primeiro caso aqui e este segundo são funções afins. Na verdade, tudo aqui é função afim. Tudo reta. Reta. Só que a gente tem algumas... Função do primeiro grau. Só que a gente tem algumas particularidades ainda dentro lá da função. Que a gente aqui não tem nenhum caso de função linear. Nós temos aqui função afim e a função constante. Bom, considerando o atual período de pandemia, se eu estou mantendo meus lucros igual meus ganhos, minhas vendas igual antes, o meu lucro está constante, para mim, estou muito satisfeito. Tá, joia? E Marcelo que comentou? Sim. Vou deixar o pior para você, Marcelo. Isso o seu negócio está desse jeito. Não está nada bem. Não está bem. O que está acontecendo com seus lucros aqui, Marcelo? Está caindo. Está caindo. E esta função, ela vai ser do tipo... Se esta é crescente, a que está caindo é decrescente. Nós temos aí 3 tipos de função. Então, observe que conhecer o gráfico dela, só pelo gráfico você já consegue ter noção da situação. Vocês podem copiar este que eu passei no quadro, que eu vou apagar daqui a pouquinho. Pessoal, apesar de eu estar falando de lucros, isso daqui se aplica em tudo. Crescimento das coisas, muitas relações, várias situações mantêm relação do tipo linear, do tipo relação de função afim. Isso que eu estou considerando aqui o coeficiente angular. A hora que eu puder apagar, vocês me avisem. Por mim, pode apagar. Pessoal, como que está? Pode apagar? Os demais pode apagar também? Sim. Sim, por mim, sim. Se nós Ô, falamos... Silvio, deixa eu te contar uma coisa. Eu entrei lá no exercício da semana passada para olhar se eu tinha errado uma coisa e eu percebi que as fotos que eu mandei no Word estava toda atrapalhada. Então eu vou eliminar agora e vou mandar corrigido. Aí vai ficar com atraso lá, né? Vai, não tem problema não. Vou mandar agora de novo, então.
Outro termo importante aqui da nossa função afim é o parâmetro B. Como que vocês chamaram o parâmetro B? Coeficiente linear. Muito bem, coeficiente linear. O coeficiente linear, basicamente, é o que vai ditar para a gente, em alguns casos, se ela for uma função afim ou uma função linear. Vamos aqui a 3 casos novamente. O que o coeficiente linear indica no gráfico da função? Bom, lá na função, o coeficiente angular, a gente viu que determina o ângulo. Se a função é crescente, se a função é constante, se a função ela é decrescente. O coeficiente linear para a gente vai determinar o ponto no qual a sua função vai interceptar o eixo y. Então, nós temos o eixo y aqui, eixo x. Se a sua função pode ser crescente ou decrescente, o que seja, que for, ela for desta maneira aqui, observe que a sua função, o gráfico da função, a reta, ela está cortando o eixo y na parte de cima do gráfico. Ora, o plano cartesiano, ele é esse xy daqui. E a sua função é esta reta. A reta está cortando, olha, na parte de cima do meu gráfico. Ou seja, na parte positiva do y. Então, quando o parâmetro B intercepta aqui na parte positiva, nós temos um B positivo. No caso em que a função passa pelo meio do gráfico, ela está interceptando agora aqui bem na origem. A origem é esse ponto aqui no centro que une as duas linhas, que une o eixo x com y. Neste ponto aqui as coordenadas são 0 e 0. Então, considerando este segundo gráfico aqui, nós temos um parâmetro B que ele é igual a 0. Porque, olha aqui, neste daqui eu cortei no que é na parte positiva, aqui eu desci para o 0, e agora aqui na última eu vou ter um gráfico desse tipo, no qual a minha função está cortando o gráfico no ponto negativo. Pessoal, eu não entrei em muitos detalhes porque vocês já viram esses vídeos, já construíram uma pré-noção sobre as coisas. Então, viram lá no vídeo que o gráfico de uma função afim, ele é sempre uma reta. Então, essa reta, ela vai mudar de inclinação, de pontos que ela intercepta, e isso vai ser determinado pelos seus coeficientes, angular e linear. Mais um tempinho para vocês copiar essa parte aqui. Muito importante, quando o meu B é igual a 0, nós temos aqui a função linear. As demais são função afim, essa é uma função linear, e ela é crescente. Mais um tempinho para vocês fazerem essas anotações novamente, porque vocês já anotaram uma vez para o resumo, estão anotando de novo. Então, olha, o pessoal que não fez o resumo, tá aí uma bela oportunidade de complementar o resumo, ver o que ficou faltando. Então, mas aí não tem as funções crescente e decrescente, não? Ou... O mérito de ser crescente e decrescente, a gente analisou lá pelo parâmetro A. Aqui todas são crescentes. Ah, tá.
Só que essa função aqui, além dela ser crescente, ela é uma função também linear, porque ela passa aqui pela origem. Pessoal, tem um vídeo tem um canal do YouTube, o cara acho que tem até um livro, o canal do YouTube chama Primo Rico. E tem um outro cara que criou um canal, ele chama Primo Pobre. O Primo Pobre, ele faz uma série de... eu vi um vídeo dele analisando, porque todos nós temos que nos preocupar com as nossas despesas, nossos gastos todos. E comparar qual que é o melhor negócio a ser feito. Bom, por que eu vou escolher o carro A em vez do carro B? Por que eu vou comprar um Palio em vez de comprar um Gol? Ou por que eu vou comprar um Toyota Corolla em vez de comprar um outro carro? Aí eu vou comprar um Corolla em vez de comprar um Civic. Um Fuso, né? Por que eu vou comprar um 0 km em vez de comprar um usado? Ou por que eu vou comprar um usado em vez de um 0 km? Além alguns fatores que são determinantes, eu vou comprar usado porque... será que usado é a melhor escolha? Ou será que um 0 km é a melhor escolha? Por que eu vou optar por um carro X em vez do carro Y? Daí ele faz uma série de cálculos lá, porque uma coisa que está na moda é o negócio da locação. E algumas pessoas dizem, olha, hoje em dia não compensa mais você nem ter carro. Compensa você alugar um carro para usar. Em um vídeo ele faz uma série de cálculos para mostrar que mesmo ele que comprou um carro muito ruim, assim, uma marca, não sei se ele comprou um Peugeot, se ele comprou um Citroën, são carros problemáticos para certas regiões do Brasil. E mesmo, acho que foi um Peugeot que ele comprou, mesmo com todas as dificuldades, o custo de manutenção muito alta, nas contas dele, ainda saiu mais barato do que se ele tivesse comprado um 0 km. Perdão, mais barato do que se ele tivesse alugado um carro. Então lá ele faz uma série de cálculos. Posso apagar aqui, pessoal? Pode. Só um minutinho, fazendo favor. Ele faz uma série de cálculos para ver as despesas que o carro dá. Bom, o carro tem despesas de pneu, manutenção. Acho que ele fez um pacote para manutenção, pneu, Pode apagar, obrigada. Ele elencou alguns fatores lá e ele fez um conjunto disso. Eu acho que ele jogou tudo para manutenção. Então, manutenção estava incluso tudo. Desde as manutenções, as preventivas, até as manutenções corretivas para o veículo. E as manutenções, além das manutenções, ele incluiu algumas despesas que são chamadas despesas fixas. Por exemplo, o IPVA, que ele, mesmo sabendo que o IPVA ele diminui, pelo menos em Minas Gerais, ele vai diminuindo ao longo dos anos, ele considerou isso como um valor fixo. Porque o IPVA não depende da quilometragem que o carro anda. Se o carro ficar na garagem, vai pagar imposto do mesmo jeito. Já a despesa de combustível, por exemplo, é uma coisa que pode ser levada em consideração. Então, nesse estudo dele, ele considerou algumas coisas que são chamadas de despesas fixas e despesas variáveis.
Despesas fixas e despesas variáveis. Olhando aqui para uma função afim, tem uma parte da função que ela vai variar e tem uma parte da função que ela vai ser sempre fixa. Olhando por este lado do que é despesa fixa, gasto fixo, o que é gasto fixo para vocês hoje? Gasto fixo é meu aluguel, é a minha água e luz, que apesar de ser variável, pode variar, mas eu considero como sendo fixo, porque a variação dela é muito pequena, mês a mês. Então, aluguel, água, luz, internet, plano de saúde, a minha faculdade, escola das crianças, são gastos que eu considero fixos. E alguns gastos meus que são variáveis e eles aparecem principalmente no meu cartão de crédito. Eu comprei uma roupa, eu comprei uma blusa nova. Eu comprei tal coisa. Então, no dia a dia da gente, nós temos algumas despesas que elas são fixas, já são obrigações que eu vou ter a cumprir, e outras obrigações que são variáveis. Esse final de semana, já que a pandemia acabou, vai ter uma balada legal ali na... Onde que tem uma balada legal aqui, Oliveira? Não sei. Não sei Não também. tem mais, já era. Mas antes, onde que tinha aqui? O Rota 66. Rota 66. Eu ia lá pro Rota 66. Cheguei lá no Rota 66. Teve aquela fui pego de surpresa para essa festa e gastei bastante. Bebi muito. Gastei. Então, isso eu vou considerar como uma despesa variável para mim. Voltando lá no exemplo do carro, vamos pensar em duas situações somente. Despesa de imposto e despesa com gasolina. Vamos pensar que um carro só gasta isso. Só gasta com imposto e com gasolina. Onde que vocês acham que se enquadraria aqui, na minha função, quem corresponderia ao imposto e quem corresponderia à minha gasolina? Para mim, o A seria a gasolina. É isso? E os demais? Matheus, as meninas estão quietas, Júlia. Eu acho que a gasolina é a despesa variáveis e o imposto as fixas. O imposto às fixas, muito bem. E para a função nossa, o que é variável, o que é fixo aqui? O imposto é fixo, gasolina é variável. Qual o parâmetro? Quem que é para a gente a parte fixa e quem que é a parte variável? Ellen? O fixo seria o A? Gabriela, Christian? Eu acho que o variável seria o A? Não sei. O A. O A para a gente, ele seria o coeficiente aí, já que ele é o coeficiente angular, ele vai ser o coeficiente aí da nossa variação. Se ele vai ser a parte variável, ou seja, a expressão AX, isso daqui vai ser a parte variável da função, sobrou para o B ser a parte fixa. Então, olha aqui, uma produção, uma empresa, ela tem despesas de aluguel, de água e luz. Ô, Silvio. Oi? É que eu estou te ouvindo muito baixo, eu não entendi antes. No caso, esse exemplo é se você tiver um carro ou se você estiver indo em algum lugar? Você tem um carro. Tá. Tem um carro. Tem um carro, só isso. Beleza, não entendi. Achei que estava falando ainda de outra coisa. Certo. Então, eu estou considerando, neste caso, Aleph, eu estou descartando as outras despesas com o meu carro. Estou considerando que a única despesa que o carro me dá é imposto e gasolina. Esqueci de manutenção, seguro, pneu. Esqueci de todo o resto.
Só estou falando que meu carro vai dar de gasto, imposto e gasolina. Então, eu vou chamar aqui de uma letrinha bem conhecida da gente, Y. Se eu estou querendo saber os gastos que eu vou ter com o carro, o meu Y vai ser o quê? Vai ser o gasto anual do meu carro. O gasto anual do meu carro, ele vai depender. O gasto anual do carro, ele depende de quem? Depende de... quanto que está o preço da gasolina aqui? 5,80? É isso que está a gasolina? Se eu não me engano, tá 5,84. 5,84. O que representa esta expressão aqui para mim? Essa expressão para mim é a relação da despesa anual que eu tenho com o carro usando o modelo de função afim. Porque o que eu tenho aqui? Bom, o gasto anual do meu carro, ele vai ser dado por 5,84 vezes X. Bom, se eu estou falando de despesa, 5,84 é o preço da gasolina, o que significa esse X aqui para mim? O que o X é? Quilômetros percorridos. Quantidade de litros de gasolina que eu abasteci, não foi? Vamos, aqui eu teria que, para eu saber usar o quilômetros percorridos, eu precisaria da relação aqui do consumo do carro. Uma pausinha porque a internet deu uma oscilada. Esse X aí, você pode repetir para mim? Porque deu uma travada. É uma travada que apareceu aqui para mim também. Uhum. Bom, o que eu quero dizer aqui? Que nesta relação aqui, y igual a 5,84x mais 1.200, o 5,84 representa o preço da gasolina. Se 5,84 é o valor do litro da gasolina, o x para mim vai ser quantos litros de gasolina eu gastei. Os litros de gasolina gastos no ano, mais R$1.200 que eu gastei, que eu paguei de imposto no meu Palio 2013. Não sei se o IPVA no Palio 2013 hoje custa isso. Quantos? 1.200. Do Palio 2013 ou 2003? 13. Ah, tá, porque... De toda forma é hipotético. O 2003 ia ser uns R$400. O do 2001, que eu tenho eu paguei R$400. R$400 só o IPVA? Tudo. Tudo, IPVA... 112 da taxa, então foi uns 280. Isso. 8 de IPVA. Esqueci que aqui tem que incluir tudo, né, pessoal? Não é só IPVA, tem que ser a taxa também. Então, o gasto anual que o meu carro me dá, ele depende do tanto de gasolina que eu coloco nele. Se eu colocar... Posso apagar essa parte de cima aqui? Pode. Só um minutinho. Jóia. Ô, Silvio, aproveitando a pausa,
Eu enviei 2 arquivos, um PDF e um diferente, porque não está dando muito certo eu enviar os documentos pelo portal. Aí eu estou enviando 2 de uma vez só para ver se um dos 2 dá para abrir. Tá certo. Deixa eu ver que horas são. Nossa, 8 e 8? Que isso? Eu sei que as horas voam quando a gente está se divertindo, mas nem tanto assim. Então, eu não vou conseguir concluir a aula de hoje, vou deixar para concluir na próxima. Sim, eu vou concluir essa primeira parte, mas a parte de cálculo vai ficar para a próxima aula. Valeu. Ô Silvio, naquele exercício lá do plano cartesiano, era só marcar as posições? Isso. Não tinha que fazer mais nada, não? Tinha, acho que pedia para calcular a área do retângulo, mas como aquilo não é muito assunto do nosso conteúdo, fica livre se você quiser calcular ou não. Beleza. Então, com esta função aqui, a gente consegue construir uma tabela contendo os valores do x e do y. Bom, agora eu vou até pegar minha calculadora aqui, que é meu celular, para me ajudar a fazer as contas. Se eu abastecer o meu carro 10 litros de gasolina durante um ano, quanto que eu vou pagar? Deixa eu até diminuir essa minha tabelinha aqui. Aqui é meu x, meu y. Se eu abastecer durante um ano com 10 litros de gasolina, qual que vai ser a minha despesa anual com o carro? Bom, a minha despesa anual com o carro, lembrando que a despesa, que é o meu y, o y, ele é uma função de x, o y é uma função de x. Eu vou ter a seguinte situação. A minha função de 10 vai ser 5,84 vezes 10 mais 1.200. Fazendo isso, nós temos aqui que a f de 10, para a gente, é dada por 58,40 mais 1.200, resultando em 1.258,40. Se eu gastar 10 litros no ano, a minha despesa total vai ser de 1.258,40. E se eu abastecer com menos 20 litros? Como que fica? Menos o dobro disso aí, né? Como que eu fiz? Ficaria 1.200? 1.200? Menos 2.500,604? Menos 2.500, alguma coisa? Não. Onde que tem alguma coisa errada aqui? Quem que vai achar o erro? Não tem como eu abastecer menos 20 litros. Não tem como você abastecer menos 20 litros. Perfeito. É óbvio. Por isso que eu falei os 1.200, que seria só o imposto. Como Só se tivesse ficado na imposto. garagem. Você vai continuar pagando imposto. Pessoal, vocês têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Parece muito fácil. Pega menos 20, multiplica por isso, vai dar um número negativo, você vai acabar pagando menos que o imposto com o ano no carro. Então, isso não tem como. Mas eu posso abastecer com 100 litros. Se eu abastecer com 100 litros, meu F de 100
584 mais 1.200. Vai resultar em 1.784. E se eu não abastecer nada? Meu carro, fui para o exterior, viajei, fiquei um ano fora, meu carro ficou na garagem guardado. Qual que vai ser minha despesa com o carro? Aí sim vai ser 1.200. Aí só vai ser o imposto, 1.200. Só o imposto. E como que a gente vai fazer essa conta? F de 0 é igual a 5,84 vezes 0 mais 1.200, que dá 1.200. Então, com essa série de situações, com essa situação aqui, vocês observaram que a despesa de um veículo é uma função que depende do X, e o X para mim vai ser o número de litros abastecidos. Ô, Silvio, só uma dúvida aqui. A hora que eu estava fazendo os meus resumos dos vídeos, porque depois eu vou passar limpo, eu fiquei com dúvida numa coisa. Sim. Da fórmula F, entre parênteses, X igual a X mais B, o X, eu sempre vou colocar o número de despesa ou alguma coisa assim? Igual aí, ó. Você falou que pôs 10 litros de gasolina. Então, os 10 litros eu vou pôr entre parênteses. Correto? Isso. Exatamente. E depois eu vou multiplicar eles, o valor que eu tiver, vezes o número do X. Exatamente. Isso porque o X tem a variável, né? Isso porque a minha variável aqui, para este problema e para esses problemas de função afim, ele vai ser variável para a gente. Tudo que vai variar, por exemplo, a sua conta de telefone, no exemplo do vídeo, varia de acordo com os minutos que você fala. O que mais? O despesas vai depender do tanto de insumo que você compra. Então, vai ser sempre essa relação. O meu F, ele é uma função de X. Então, ele vai depender do valor do X. Então, esse X, para mim, ele é uma variável independente. Aqui é dependente. O número, por exemplo, se eu quiser calcular F de 32. F de 32, eu estou querendo saber qual é o meu gasto, minha despesa, quando meu X for 32. Eu escreveria F de 32. Daí, tudo que eu colocar no lugar do X aqui, eu coloco no lugar do X aqui. E vou fazer uma conta usando os dois números. Então, vai ficar o número que tiver aqui vezes o valor do X mais o B. Ah, tá, entendi. Muito obrigado, Silvio. Pessoal, podem copiar o que está no nosso quadro, que a gente vai parar essa aula por hoje e dar continuidade na próxima aula. Então, a gente problematizou aqui o que é uma função, o que é uma variável dependente e independente. Vocês viram lá no início da aula também o que é domínio e contradomínio. Aqui teve uma pegadinha do domínio, menos 20. Tem como abastecer menos 20? Não. Por quê? O domínio desta função aqui, do domínio dessa função, são valores maiores ou igual que zero. O que é valor real maior que zero? Maior ou igual a zero. O domínio são todos os valores que a minha variável x pode assumir. Os valores correspondentes do y aqui, para mim, vai ser o meu contradomínio. Então, nós temos domínio, que são os valores que o x pode assumir. Contradomínio vai ser os valores... o contradomínio são todos os valores que o y pode assumir. E os valores alcançados aqui pela função vai ser a nossa imagem. Domínio, contradomínio, imagem. 3 conceitos importantes. Viram que para existir uma função tem que haver alguma relação de dependência entre duas variáveis, entre duas grandezas.
A função afim, ela é a função mais simples de todas, é a primeira função que a gente estuda, e ela mantém uma relação do tipo A vezes X mais B, no qual o nosso X é a nossa variável independente e o Y é a variável dependente. Dependente por quê? Porque o gasto anual do carro depende de quantos litros que você abastece. Se você abastece muito, anda muito, gasta muito. Anda pouco, não anda nada. Gasta, ainda gasta, mas gasta menos. Por isso que os proprietários, por isso que muitos empresários estão doidos da qualidade. Não estou produzindo, eu não estou tendo despesa variável, mas a minha despesa fixa continua. Eu vou ter minhas obrigações, encargos trabalhistas, salário, aluguel, imposto a ser pago. Não sou contra, só estou usando a ideia do que eles dizem aqui dentro do contexto de função afim. Acho que tem que fazer isolamento social, sim, tem que parar, sim. Não deveria, né? Mas a gente tem que fazer. O isolamento? Você acha que a gente volta para a faculdade ainda nesse ano, Silvio? Este semestre ainda a gente volta. Nesse semestre? Eu acredito que a gente volta esse semestre. Mas e esse vírus aí? Falaram que as pessoas vão vacinar só no final do ano? A nossa faixa etária. Não, mas então, o que a gente espera voltar? Depois de vacinar já os professores mais velhos, tem alguns professores que são mais velhos, que não é o meu caso, eu tenho 22 anos. Sou jovem e sou atleta, jogador de sinuca. Bora jogar? Eu sou jogador de sinuca. A questão vai ser o seguinte, eu acredito que a gente vai voltar naquele modelo como tem sido já nas escolas voltar no estado de São Paulo, ou como a nossa pós-graduação já voltou, que é turmas menores vão ter mais chance de voltar, mantendo isolamento, o distanciamento entre as carteiras. Até eu já tenho sala de aula preparada, já com as carteiras separadas, dentro da métrica certa. Então, eu acredito que sim. Eu acredito, tenho fé. Então, parte disso é uma convicção, uma esperança minha de que essa segunda onda ela caia rapidamente. É que semana que vem a gente já esteja tendo pouquíssimas mortes, a gente volte aí a ter 1.000, para daqui 2 semanas ter 500 mortes dia no Brasil, para daqui 3 semanas bem menos. Mas aí no pior cenário, continue assim no caso, se continuar, os alunos que não querem estudar na faculdade vai ter a opção de estudar em casa? Eu acredito que a gente já está trabalhando, que é o que a gente faz na pós-graduação. Por exemplo, vai ter essa opção agora de minha aula vai ser lá na faculdade. Uhum. Mas eu moro com a minha avó, que tem 92 anos. E a minha avó não quis vacinar porque ela acha que é o chip da besta. Então, eu tenho que me manter o mais proteger o máximo possível ela. Então, eu não quero ir na aula presencial. Eu acho que vai ter tanto aula... O que tem na pós-graduação agora? A gente tem a aula ao vivo, a aula na sala de aula, sendo também transmitida ao vivo para aqueles que não quiserem vir para a sala de aula. É difícil, né, Silvio? Entendeu? Então, por exemplo, eu não me sinto seguro, mas, então, vou continuar assistindo a aula, só que vou assistir da minha casa. As outras pessoas falam, olha, eu moro sozinho, eu já vacinei, eu trabalho no hospital, já vacinei, eu quero ir para a sala de aula. Mas isso são suposições minhas. Não é nada definido, então
partes, como eu disse, a minha fé é que aconteça isso, que diminua o número de mortes, principalmente. Eu te pergunto isso porque aconteceu que na minha sala as pessoas que já fizeram o primeiro período, elas vão ter que fazer o juramento online, né? Vai. Porque agora, já na onda roxa que a gente está, não tem nem como fazer colação com um número reduzido de pessoas. Não tem condições. Silvio, perdão. É pelo horário? Você vai fazer chamada? É porque eu preciso comer alguma coisa antes. Perdão, eu me empolguei aqui, esqueci. Nossa, mesmo. Não, eu não vou fazer chamada. Na verdade, a chamada ela é feita quando vocês entram no Zoom, ele já fica salvo o usuário de vocês, inclusive o tempo que vocês entraram. E podem desconectar. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite, Silvio. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, Silvio. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, Silvio. Oi? Boa noite. Boa noite.